mas também para contratos de patrocínio, transferência internacional de atletas, dentre outros. E aqui vejo muitos universitários, já devo adverti-los, que é por isso que o direito desportivo é um ramo difícil, que vem admitindo muitos curiosos, mas pouco estudiosos do assunto. E é por isso também que temos visto atletas terem tido problemas no exterior por falta de preparação jurídica adequada de quem os assessora, principalmente por alguns denominados agentes de jogadores. Mas vamos revisitar, vamos voltar para a figura do organizador, vamos revisitar a figura do organizador e dizer, para que ele possa se desincumbir da sua tarefa, ele deve se valer de 3 elementos também fundamentais: recursos materiais, recursos humanos e recursos financeiros. Com relação aos recursos materiais, eu gostaria de destacar o principal elemento a ser considerado numa competição, que é precisamente o local da competição, a arena desportiva. E não raro, o organizador não é ao mesmo tempo o titular da instalação desportiva, tendo que se valer de equipamentos desportivos de terceiros, como no caso clássico do Maracanã, por exemplo. E a segunda pergunta que trago para a meditação de todos é a seguinte: qual é a responsabilidade do organizador, do titular da instalação desportiva, que não tome parte na organização do evento? E a resposta é que ele só irá responder por danos estruturais, danos decorrentes da estrutura do equipamento, e ainda assim mediante ação regressiva a ser proposta pelo organizador, não sendo necessário ao torcedor ajuizar uma ação diretamente contra o titular da instalação desportiva, por não ser este o organizador da competição. E aqui podemos já perceber o quão é importante sabermos quem é o organizador de um evento desportivo. Com relação aos recursos humanos empregados pelo organizador de uma competição, eu gostaria de destacar aqui a figura do árbitro, que de tantos poderes que possui, que chega a ser chamado de juiz, não é verdade? E talvez isso tenha uma explicação histórica importante, já que na Grécia Antiga, os confrontos eram presididos por verdadeiros magistrados indicados pelos reis de cada cidade. E é precisamente por possuir tantos poderes que o árbitro pode decisivamente contribuir para a produção de danos. E temos vários exemplos nesse sentido, como autorizar a realização de uma partida sem condições para o público ou para os atletas, como aconteceu na tragédia de Heysel, ou na tragédia de La Puerta, de 65, no estádio do Boca Juniors, em que várias pessoas foram vitimadas. Ou permitir, como temos visto em espetáculos sangrentos de Vale Tudo, permitir que um boxeador seja golpeado até a morte. Impedir que um atleta seja atendido pelo socorro médico urgente. Em todos esses casos, a responsabilidade penal é do árbitro, mas a responsabilidade civil direta é da federação, já que o árbitro nada mais é do que um preposto da federação, um representante desta na pugna desportiva. Com relação aos recursos financeiros, que é o mais importante, né? Sem dinheiro não dá para fazer nada, né? Não dá para organizar nenhum evento desportivo. Eu gostaria de destacar aqui a principal fonte de recursos para a realização de eventos desportivos, juntamente com os direitos de transmissão dos eventos, que vem a ser o contrato de patrocínio. Contrato este que deita raízes no silêncio da Roma Antiga, mais precisamente na figura do senador romano Caio Cínio Mecenas, contemporâneo de Jesus Cristo e figura influente na corte junto ao imperador Augusto, e que se notabilizava por incentivar e apoiar o trabalho de artistas e fomentadores da cultura à época. E é por isso que se chama mecenas aquele que incentiva e apoia manifestações artísticas e culturais, graças ao nome de Caio Cínio Mecenas. E o contrato de patrocínio é descendente direto dessa figura milenar, mudando-se apenas o caráter altruísta do mecenato pelo interesse lucrativo do patrocinador de promover a sua marca através de uma atividade cultural, uma atividade artística. Eu gostaria aqui de abrir um parêntese,
dizem que eu nutro, não sei se o vereador concorda, nossa amizade, depois o nosso vereador poderá me confirmar, dizem que eu nutro uma certa semelhança física com o presidente da Microsoft. Eu não concordo muito, me acho um pouco mais interessante do que ele. Minha mulher, inclusive, está aqui, eu não sei se ela concorda também. A diferença financeira é um pouco grande, né? Enquanto ele está com o contra-cheque lá, eu estou aqui penando para conseguir um aumento, né? Pois é. Mas, e essa passagem que eu vou citar mostra por que ele é o homem mais rico do mundo e por que eu estou aqui contando histórias dele. Uma vez perguntado sobre o que faria se tivesse apenas $1, Bill Gates respondeu: eu utilizaria metade desse dólar para desenvolver um software. A resposta provocou uma enorme estado de surpresa do seu interlocutor, que o redarguira absolutamente após. Mas, Bill Gates, o que você faria então com essa outra metade desse dólar? Ele respondeu: eu faria uma publicidade para divulgar esse mesmo software. E é por isso que ele é o homem mais rico do mundo. E é por isso que eu fico aqui contando histórias dele, né? Mas por que fiz essa intervenção? Porque não existe melhor forma de divulgar uma marca senão através de esporte, já que está atrelado a importantes audiências e a significativos valores, como o da solidariedade, o ideal de vitórias, o fair play, dentre outros. Só que esse contrato de patrocínio não vem sendo explorado como deveria da Taverne, já que o horizonte que se descortina nesse tipo de ajuste é muito maior do que a mera exibição da marca na camisa de uma equipe. E uma dessas perspectivas eu trago do direito norte-americano, mais precisamente do personal testimonial, ou testemunho pessoal, traduzindo literalmente para o português, em que o patrocinado revela, em todas as oportunidades possíveis, como entrevistas, principalmente, por exemplo, os benefícios que teve com o uso do produto. Entretanto, tais afirmações hão de ser feitas observando-se o sagrado princípio da verdade, sob pena de termos não apenas uma violação às regras comuns da ética e da boa moral, mas também a importantes preceitos do Código do Consumidor. E tal foi, lamentavelmente, o que deixou de ocorrer com o famoso personagem do mundo da Fórmula 1, que sofreram um acidente no interior da sua fazenda, usando um ultraleve no interior de São Paulo, tendo sido heroicamente resgatado do local por uma corajosa equipe do Corpo de Bombeiros. Entretanto, esse mesmo personagem, valendo-se de sua própria tragédia, andou a alardear que o seu salvamento se dera por resgate aéreo propiciado por poderosa seguradora de saúde, no que constituiu, a meu sentir, lamentável episódio. Ele não precisava disso, tendo sujeitado tanto o desportista como a seguradora de saúde a pesadas penalidades pelo uso de propaganda enganosa. Uma outra questão interessante, questão jurídica absolutamente interessante, a meu sentir, versa sobre a possibilidade de inclusão no contrato de uma cláusula genérica, no contrato de patrocínio, uma inclusão pelo patrocinador de uma cláusula genérica, permitindo rescindir unilateralmente o ajuste por, abre aspas, conduta socialmente indevida do patrocinado. E esse tema veio à tona recentemente, por força de um escândalo sexual que envolvera um famoso jogador de futebol do Rio de Janeiro, que fora encontrado na noite carioca com 3 pessoas do mesmo sexo. Por força desse episódio, esse jogador teria tido seu contrato de patrocínio rescindido com uma poderosa operadora de telefonia celular, por força de, abre aspas, conduta socialmente indevida do patrocinado. E a pergunta que eu faço é possível juridicamente rescindir-se um contrato de patrocínio, alegando-se justa causa, alegando-se conduta socialmente indevida do patrocinado? É. Mas para fazer essa pergunta eu tenho que responder uma outra que funciona como antecedente lógico da primeira.
O que é conduta socialmente indevida? Quem irá atirar a primeira pedra? Certamente não será este modesto palestrante. E assim não farei, já que a resposta nos afunda no movediço e pantanoso terreno da subjetividade, trazendo instabilidade para as relações sociais e insegurança para o atleta, já que estaria a todo momento a ser sujeito a ver alguém a dizer aquilo que é ou não uma conduta socialmente indevida, dizer aquilo que é certo ou que é errado. Portanto, penso que esse tipo de cláusula não está de acordo com o nosso ordenamento jurídico por duas razões. A uma, porque o nosso Código Civil vai lá dizer, no artigo 122, que proíbe as denominadas condições potestativas puras, que são aquelas que condicionam a continuidade de um negócio jurídico ao puro arbítrio de uma das partes. Há duas, já que todas essas condutas que eu gostaria de citar, porque o que é uma conduta socialmente indevida? Professar uma determinada fé religiosa? Fazer uma opção sexual? Como no nosso caso, no nosso